Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Boa noite, queridos irmãos, a mais um culto de oração, este primeiro culto do mês de junho. Que bom que você está aqui em nosso canal, participando deste culto de oração. O Salmo 48, verso 1 diz que grande é o Senhor e Ele merece ser louvado.
Acabamos de ouvir, grande é o Senhor. Realmente, grande é o Senhor e Ele merece ser louvado. Estamos aqui hoje à noite para louvar ao Senhor. Estamos aqui hoje para estudar a palavra e para buscar a sua presença. Quero convidar você a abrir o seu coração e no início desse culto cantar ao Senhor com muita alegria, porque como diz a Bíblia, grande é o Senhor e Ele merece ser louvado. Nós vamos ter o nosso momento de oração e eu queria compartilhar, você tem na tela os motivos de oração. Nós continuamos orando pela liderança da nossa igreja, os pastores, os coordenadores de ministérios, que estamos orando pelo ministério e o trabalho que eles realizam, estamos orando pelos nossos missionários, orando pelas famílias da igreja, orando pelos enfermos e orando pelo Brasil. Você agora na tela tem os motivos aparecendo, o countdown agora de 3 minutos, para que você dedique um tempo para a oração, orando por liderança, pelos ministérios, pelos missionários, pelas famílias, pelos enfermos e orando também pelo Brasil, ou orando pela nossa nação. Acompanhe conosco aí nesse tempo, dedique-se à oração.
Senhor Deus, nós queremos te louvar pelo privilégio de estarmos aqui hoje à noite. E o Senhor já tem falado ao nosso coração. E agora nós, diante da tua presença, apresentamos os grandes desafios que temos em nossas vidas. Queremos mais uma vez clamar pela liderança da Igreja Batista do Cambuí, os pastores, diretoria, coordenadores de ministério, que o Senhor esteja abençoando a cada um na obra que cada um lidera e realiza juntamente com o povo de Deus. Nós clamamos pelos nossos ministérios, pela obra realizada, quantos voluntários atuando em tantas áreas da igreja, que o Senhor renove as forças, o Senhor dê alegria e que eles continuem fazendo o melhor para glorificar ao Senhor e edificar vidas, Senhor. Clamamos pelos nossos missionários na região, no Brasil e no mundo. Temos aqui a cada semana lembrado de um ministério extraordinário que cada um realiza. Lembramos de cada missionário agora. Lembramos, Pai querido, de maneira especial, por aqueles que estão aqui pertinho de nós, o pastor Sérgio, ali na região do Parque Osiel. Lembramos do pastor Renato, que está também em Olambra, realizando o trabalho. Mas lembramos também por aqueles que estão em outras partes do Brasil, realizando o ministério. Nós lembramos, Pai, do José Onésio, esteja com ele, abençoando, enquanto ele aqui em São Paulo ainda coordena todo o trabalho ali no Ceará. Lembramos da Jaqueline, Pai, com crianças para Jesus, e lembramos de todos os outros missionários fora do Brasil também, pastor Jorge, o pastor Gelson, lembramos do pastor Li no sul do Brasil. Que o Senhor esteja abençoando cada um dos nossos missionários, renovando as forças e os capacitando para trazer um grande impacto no local onde eles atuam, Pai querido. Clamo pelas famílias da igreja. Temos sido impactados pela pandemia, pela crise, e que o Senhor possa nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para sermos famílias que prevalecem, famílias que crescem no meio da adversidade. Clamamos por aqueles que estão se recuperando de enfermidades, por aqueles que estão passando por enfermidades agora. Clamamos por aqueles que vão passar por cirurgia, de maneira especial. Temos clamado pelo pastor Lúcio, cuida dele, o abençoa. Ajuda também no tratamento do Nildo, Pai querido, e de tantos outros que estão se convalescendo, que o Senhor possa cuidar de cada um. E por fim, Pai, clamamos pelo Brasil, clamamos pela nossa nação, que a tua mão de bondade se estenda sobre os governantes dessa nação. Pedimos pelo plano de vacinação, que possa acelerar e que mais vidas possam ser preservadas. Abençoa as políticas públicas, Pai querido, abençoa todos aqueles líderes políticos que de boa vontade querem realizar o melhor. Que o Senhor os abençoe para que a nossa nação seja abençoada também. É a minha oração agradecido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós hoje iniciamos uma nova série. Teremos o privilégio de, durante 4 semanas consecutivas, ouvir o pastor Richard Sturz Jr. Como os irmãos sabem, ele é missionário no Brasil. Ele já está aqui atuando há muito tempo, há algumas décadas, juntamente com a sua esposa, a Miriam. Por muito tempo serviu junto com o Eric, que agora também casou-se. O pastor Richard é bacharel e mestre em teologia. Ele está também ligado aí, ele é presidente da editora Vida Nova, a mais importante editora teológica do Brasil. Ele tem servido aqui também há mais de 10 anos na área de evangelismo, na área de missões em diferentes momentos, mas agora há um bom tempo já seguido, missões e evangelismo, e também na área do discipulado. Ele também ajuda muito, ele é um mentor aí do grupo Homens de Valor. Ele começa a nova série chamada Ser Humano, e a palavra dele hoje para nós é a seguinte: nós não podemos falar sobre o ser humano sem antes falar de Deus. Para falar do ser humano, precisamos começar
falando de Deus. Pastor Richard, obrigado por aceitar o meu convite e que Deus o abençoe hoje e a cada semana grandemente para abençoar a nossa vida por meio da exposição da palavra de Deus. Meus queridos, boa noite. É uma alegria poder estar aqui junto com cada um de vocês. Nós estamos começando hoje uma nova série de estudos chamado Ser Humano. E nós queremos investigar um pouco qual é o projeto de Deus a partir dos primeiros 2 capítulos do livro de Gênesis. Olha, durante quase toda a minha vida, eu não lembro quando era pequenininho, mas a partir de uma certa idade, onde eu comecei a perceber mais as coisas, de lá para cá eu tenho observado algo que eu tenho certeza que cada um também que me assiste tem observado a mesma coisa. Ao longo de décadas, nós temos visto como tem sido desenvolvido toda uma campanha forte, uma campanha bem focada de reinterpretar a realidade do mundo, do universo, até da vida humana, de uma maneira sem Deus. É uma campanha que nós vemos em tudo quanto que é lugar, desde o currículo escolar, que outra hora continha ali uma opção de poder pensar de uma maneira diferente, mas já por muitos anos, forçadamente, ensinando apenas uma perspectiva que elimina Deus como sendo a maneira que veio à existência a totalidade da realidade. Desde então, esse currículo escolar até os meios de entretenimento, a gente pode ver claramente nos canais Discovery, que eu gosto muito de assistir, vão trazendo muitas boas informações, mas a cada momento, a cada oportunidade, eles vão falando sobre como que as espécies evoluíram e vieram a partir de uma única célula para se tornar aquilo que são hoje. Fazem menção de apenas uma ideia sem Deus, sem apresentar uma outra ideia de que talvez ele fosse o criador de todas as coisas. Não somente isso, mas em muitos filmes que a gente assiste, não apenas hoje, mas já faz muito tempo, nós podemos também observar aquelas mesmas perguntas que estão sempre no coração do cineasta e até do público. Quem somos nós? De onde viemos? Por que existimos? Qual é o propósito da vida humana? Para onde estaremos indo? E nós temos, então, as mais variadas respostas, mas todas elas têm algo em comum, sempre apresentando uma visão sem Deus. Nós vivemos cercados por uma sociedade que, há muito tempo, já não enxerga Deus, já não ouve Deus em nenhum setor da sua vida. Muito embora nós que professamos fé em Jesus Cristo, que acreditamos não apenas na existência de Deus, mas entendemos que foi Ele quem é o responsável por todo o universo, mas mesmo assim, muitas vezes, nós podemos ser seduzidos por toda essa retórica que nos envolve em todo lado e podemos acabar com uma espécie de fé híbrida, onde nós certamente acreditamos em Deus, mas vivemos muitas vezes de uma maneira como se Ele não existisse. Tamanho é a influência dessa retórica, desta fala, desta campanha, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que diz: Deus não existe e tudo isso aqui é obra do acaso. Nessa série, então, nós iremos olhar para aquilo que a Bíblia nos apresenta. Não precisamos falar mais o que a sociedade secular sem Deus nos apresenta, pois, como eu, nós estamos careca de saber isso, né? Mas queremos descobrir o que a Bíblia tem a nos dizer. Bom, precisamos então começar desde o início. O início sempre é um ótimo lugar para começar, não é? Você não concorda? A Bíblia começa, então, com 3 palavrinhas. Nós não precisamos nem abrir, pois nós todos conhecemos muito bem o texto de Gênesis 1:1.
E as primeiras 3 palavras são: no princípio, Deus. No princípio, Deus. E a partir então dessas 3 primeiras palavrinhas, eu quero fazer algumas observações. A primeira observação é que esta pequena frase comunica para nós que tudo, absolutamente tudo, começa com Deus. Dentro de um quadro grandioso, gigantesco, que envolve o surgimento de todo o universo. E quando nós falamos do universo, nós falamos do universo que nós conseguimos observar, o universo observável, e nós também falamos do universo que está além do nosso alcance de observação. Estima-se, alguns cientistas, que o tamanho do universo supera em muito aquilo que nós podemos enxergar. Agora, o tamanho do universo tal qual nós conseguimos observar hoje são centenas de bilhões de galáxias, cada um contendo centenas de bilhões de estrelas. São números tão gigantescas que a nossa mente não consegue captar e processar o tamanho daquilo que nós chamamos do universo. E há uma cifra que eu vi esses dias, que estima-se que o universo é 250 vezes maior do que aquilo que nós conseguimos observar hoje. O tamanho é tão gigantesco, o escopo é tão grandioso, que fica difícil nós entendermos tudo isso. E aí, dentro de todo esse quadro, há aquele quadro macro, há aquela ideia do todo, como o quadro inteiro existe e quais são, então, aqueles relacionamentos em larga escala, relacionamentos entre corpos celestiais, entre galáxias, olhando um pouquinho mais de perto dentro do nosso sistema solar, o relacionamento do Sol com as demais planetas que estão ali rodeando o Sol, e tem todo, então, um relacionamento de leis físicas que vai regendo como que tudo acontece dentro de uma harmonia natural. É impressionante, mas nós podemos passar do macro até o micro e observar também que no plano microscópico existe também vida e ali relacionamentos entre não apenas organismos, mas indo até ali ao nível quântico, onde há relacionamento entre partículas atômicas. E existem leis que regem isto, e tem coisas que a ciência consegue observar e já tirar conclusões, mas tem coisas que a ciência não consegue, até hoje, entender e nem tampouco explicar. E a Bíblia apresenta Deus como sendo o começo de tudo isto. No princípio, Deus. Deus é o começo do universo e Ele é o começo daquilo que nós chamamos daquele binômio tempo-espaço. Deus é o começo da história. A história, ela incorpora o tempo e o espaço. A luz, na verdade, vai determinando a passagem do tempo. E com o surgimento ou a criação da luz, então, nós temos o começo daquilo que nós chamamos de história. E Deus é apresentado no texto bíblico como sendo o começo dessas coisas. No princípio, Deus. Se nós passarmos desse primeiro versículo, as primeiras palavras do texto bíblico, se nós formos até o último livro da Bíblia, o Apocalipse, ali nós temos a mesma verdade sendo proclamada pelo próprio Deus. Apocalipse 1:8, veja o que diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Veja, é o próprio Deus falando sobre si mesmo. E ele usa
O alfa e o ômega, o que é isso? O alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra desse mesmo alfabeto grego. Deus está falando o seguinte: eu sou o começo e o fim de todas as coisas. Eu sou o começo e o fim de todas as coisas. De volta, então, a Gênesis 1:1, onde nós agora estamos falando do começo, do início. Essa ideia de começo, ele não se limita àquele evento, aquela época onde houve o início de todo um universo e de toda a criação aqui na Terra. Muito mais do que isso, está falando sobre outras coisas também, mas primeiro vamos ver. Existe um movimento na história chamado de deísmo, e ele, na verdade, nasceu ali na Inglaterra, entre alguns filósofos, nos séculos XVI e XVII. O deísmo, então, dizia que, embora Deus existisse, ele não se revelava segundo aquilo que nós cremos através da Bíblia, ele não se revelava de nenhuma forma. Houve uma evolução desse pensamento deísta, e nos séculos XIX e XX ele foi se modificando até fazer a seguinte declaração: Deus, na verdade, é como se fosse um relojoeiro cósmico. Aquele que criou todas as coisas, deu corda como se fosse a corda de um relógio, depois tirou a mão e nunca mais interagiu com a sua criação. Formou as leis naturais e físicas e deixou o bonde andar sozinho. Isso que diz o deísmo. A palavra de Deus vai nos mostrando um Deus muito diferente do que o deísmo acredita. Sim, Deus é o começo da história, aquele que é o começo de todo o universo, mas Ele é um Deus pessoal. Um Deus que se interessa por cada um de nós nos mínimos detalhes da nossa vida. Estamos falando sobre começos. Eu já vivi muitos começos na minha vida, como certamente muitos que me assistam nessa noite também já viveram. Você sabe o que é começar de diversas formas, dentro de diversos contextos, de diversas maneiras. Eu lembro de uma certa ocasião que representava um começo para mim. Era o primeiro dia de um novo emprego. Era uma época das nossas vidas, eu e a Miriam, o Eric já era nascido, mas ele era pequenininho, tinha ali os seus 3 aninhos de idade. E nós estávamos no momento das nossas vidas, também de transição, também de novos começos, de diversas formas. Tínhamos sido deslocados para um outro local, a não ser aquele onde nós tínhamos passado já há alguns anos. Nós estávamos numa nova cidade, sem família, sem amigos, sem conhecidos. E eu estava ali naquele dia, no primeiro dia de um novo emprego. Era um dia de começo para mim. Nós tínhamos naquele momento mais perguntas do que respostas. E eu estava com um certo desequilíbrio no meio emocional, estava ali, buscando ali um rumo, aquilo que Deus estava querendo dizer e fazer, mas ainda não tinha discernido. E dentro daquele contexto eu cheguei então, naquele local do meu emprego, e eu avistei a primeira coisa, bem no centro da mesa que seria a minha, onde eu estaria desenvolvendo o meu trabalho dali em diante, uma xícara de porcelana. Mas dentro da xícara havia ali uma coleção de bombons de chocolate. Meus queridos, aqueles que me conhecem sabem que eu gosto muito de chocolate. Aliás, dizer que eu gosto muito é pouco, né? Certamente chocolate é um manjar de Deus que Ele deu para nós. Essa é a minha opinião, você pode discordar, não tem problema. Mas veja,
ali eu pude perceber que Deus tinha preparado algo muito especial para mim. Com muito carinho, com muito amor, Ele foi usando a vida de uma outra pessoa que eu jamais descobri quem foi que tinha deixado aquela xícara ali sobre a minha mesa, mas não era importante. O importante era perceber que Deus estava junto comigo naquilo que era um começo naquela época da minha vida. Foi um abraço de Deus. Eu tenho certeza que certamente cada um tem tido abraços de Deus nas suas vidas, em particular em momentos de início, de começo, das mais variadas formas nas suas vidas. Nós podemos enxergar no começo a mão poderosa e consoladora de Deus sobre as nossas vidas. Sim, Deus está no começo de todas as coisas. A segunda observação é que Deus antecede o começo de todas as coisas e, por extensão, Deus antecede o universo. Quando nós lemos aquela frase, no princípio, Deus, entendemos que antes de desencadear todo um processo que constituiu o princípio, Deus já existia. Deus já estava presente. Deus estava lá antes do começo. Isso quer dizer que Deus, ele pré-data o universo. Deus existe antes do universo e é apresentado no texto bíblico como sendo o início do universo, como acabamos de ressaltar. Ou seja, houve um tempo onde a matéria que constitui todo o universo, que inclui a vida humana, a matéria não existiu. Houve um tempo onde a matéria não existiu. Mas nunca houve um momento onde Deus não existisse. Deus antecede a matéria. Um dos grandes mistérios que a ciência não consegue desvendar é de onde veio a matéria. Eu já ouvi várias explicações oriundas do universo científico. Alguns sugerem que a matéria ela é eterna, ela sempre existiu, colocando a matéria como se fosse uma espécie de Deus, impessoal, de certo, mas se a matéria é eterna, ela é igual a Deus. Porém, nem a própria ciência como um todo aceita, existem muitos cientistas que não aceitam esta ideia. Muitos cientistas, independente de professarem fé em Deus ou não, concordam que houve um começo, um início do universo. Isso inclui o início, o começo da existência da matéria. Só não consegue explicar o como. Essas coisas me interessam mesmo sem ser cientista, sem ter todo um conhecimento. Eu gosto de investigar essas coisas para saber o que pensa a ciência sobre um conjunto de coisas, e certamente essa é uma área que me interessa. Eu ouvi algum tempo atrás e li a respeito disto, como que um grande cientista de renome, que hoje já é falecido, o professor Stephen Hawking, e muitos aqui vão lembrar daquele personagem, aquele homem que, por conta de uma condição física, estava meio contorcido, não conseguia falar, mas junto com toda uma tecnologia, ele conseguia se expressar a partir de pensamentos que eram traduzidos por um programa de computador, e ali a gente ouvia a sua voz sintetizada, falando sobre toda a sua teoria, mas a sua teoria era procurar explicar o universo sem Deus. E uma das coisas que ele falou pouco tempo antes da sua morte me surpreendeu, pois ele falou sobre a ideia da criação espontânea da matéria. Veja que ideia é essa.
eu não sei explicar do jeito que ele explicou, mas ele simplesmente postulava que do nada a matéria surgia, como se fosse um passo de mágica. E veja, o professor Stephen Hawking, ele bateu na trave, ele chegou muito perto, mas ele queria dizer que, sem Deus, a matéria simplesmente aparecia do nada, uma criação espontânea, sem poder defender cientificamente e explicar o processo que faria com que esse aparecimento espontâneo pudesse ocorrer. Então ele fez ali, ele postulou algo que ele não tinha como defender, mas era a única maneira, a última maneira desesperada de dizer: nós não precisamos de Deus para explicar o universo, simplesmente a matéria vem aparecendo do nada. E como eu disse, ele bateu na trave, porque foi assim que Deus usou do seu grande poder para que do nada aparecesse. Só que a única diferença entre o que a Bíblia diz e o que o professor Stephen Hawking disse é a pessoa e a figura de Deus. A Bíblia, então, apresenta Deus no começo de todas as coisas. Ele existe antes do começo de todas as coisas. E vamos, então, agora adicionar a quarta palavra na sequência de Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou. Deus criou. Portanto, a terceira e última observação nessa noite. Deus é a razão de todas as coisas. A Bíblia afirma que Deus criou tudo que existe, Deus criou. No princípio, Deus criou. Quem cria fornece as razões, não somente dos seus atos, mas também para a ordem criada. Ou seja, o propósito da vida humana só pode ser encontrada a partir de quem criou a vida humana, ou seja, o Criador, Deus. Por isso, a futilidade de muitos esforços em extrair significado e propósito para a vida humana sem olhar para Deus. Muito pode ser descoberto, sim, ao olhar de uma maneira científica para vários setores do universo, inclusive para dentro da nossa existência humana. Nós podemos, sim, extrair muitas informações. Mas chegar no porquê e no propósito, jamais. Alguns aqui já ouviram esse exemplo, mas talvez outros não. Conta-se a história de uma mulher já avó. E essa mulher, então, numa certa tarde, ela se pôs para fazer um bolo. Um bolo, vamos dizer, de chocolate, por que não? Né? E ela fez, então, esse bolo com muito carinho, com toda a atenção e a prática dela, como avó de muitos anos e décadas de fazer bolo, sabia exatamente como equilibrar os ingredientes para que o resultado final fosse absolutamente delicioso. Se nós pegássemos aquele bolo, retirássemos por de cima da mesa da cozinha, onde ela colocou assim que saiu do forno, se nós tivéssemos ali como tirar dali, levar para dentro de um laboratório, nós poderíamos fazer ali toda espécie de análise para poder determinar muitos aspectos daquele bolo. Ah, sim, existe um leque muito grande de informações técnicas que nós poderíamos, então, extrair. Nós poderíamos entender do que foi feito o bolo, quais foram os ingredientes exatos, até talvez determinando a marca de certos ingredientes, a quantia de cada ingrediente, o tempo que ficou dentro do forno, a temperatura que
também esteve ali dentro daquele forno. Nós podemos fazer muitas análises, talvez até outras informações que vão além daquilo que eu sei, como um mero leigo no assunto. O que eu entendo é de comer o bolo, não entendo muita coisa sobre a sua análise. Mas uma coisa que toda análise, por mais científica, por mais profunda, por mais técnica que seja, uma coisa que jamais poderá descobrir é o porquê que aquela mulher avó fez aquele bolo. Por quê? Qual foi o propósito que esteve no seu coração? Abre-se parênteses. Aquela mulher, só ela sabia, mas depois ela compartilhou, ela mesma teve que dizer, ela fez o bolo, porque mais tarde naquele dia chegariam os netos. E os netos viriam para a casa dela, e eles gostavam muito de bolo de chocolate. Então ela fez aquele bolo para poder oferecer com muito amor e carinho aos seus netos. Mas se ela não tivesse revelado o propósito, nós poderíamos talvez até adivinhar, mas sem saber com certeza, porque somente o propósito que ela conhecia no coração estava dentro dela. E antes dela revelar e falar, nós não poderíamos ter conhecimento. Agora a gente pega esse exemplo, a gente volta para dentro do contexto daquilo que nós estamos falando nessa noite. O porquê da vida humana só pode ser revelada por aquele que criou a vida humana, que é Deus. Fora isto, se torna um exercício fútil de procurar o porquê da vida humana. Como eu disse, nós temos encontrado ao longo de anos e décadas, ouvindo muitas divagações de pessoas que excluem Deus da parada e querem descobrir o porquê da vida sem Deus. Mas Deus é como aquela avó. Ele criou. A avó fez o bolo de chocolate, Deus criou o universo. A Bíblia apresenta Deus como o Criador e por conta disto, somente Ele tem o porquê da existência humana. E o resto da Bíblia é a palavra dele informando os seus propósitos para a vida humana e como que isso vai se desenrolando ao longo da história que ele mesmo também criou. Por isso que a Bíblia ela é tão importante. Agora pode ser que a maior parte daqueles que nos assistem já sabem de todas essas coisas. Você já é alguém que já aceitou toda essa verdade tal qual expusemos hoje à noite. Mas quem sabe tem outras pessoas que ainda estão em dúvida. Vale a pena investigar aquilo que a Bíblia diz sobre Deus como começo de todas as coisas, que vai nos levando em direção ao ser humano e o propósito da vida humana. Se Deus existe, Ele existe como Criador. Logo, temos que olhar para Ele para descobrir o propósito das nossas vidas. E o ser humano? Afinal de contas, a série não é sobre o ser humano? Sim. Mas nós temos que, ao falar do ser humano, começar no início. E o início de todas as coisas é Deus. Haveria muitos mais para falar sobre Deus, é claro. Isso foi uma rápida pincelada apenas nos primeiros 4 palavras do primeiro versículo da Bíblia. Mas na semana que vem, voltem. Estejam aqui junto conosco. Quando nós iremos dar sequência em todo esse estudo e nós começaremos de fato a falar um pouco sobre o ser humano em si. Vale a pena você voltar para ouvir mais e refletir sobre esse tema e deixar Deus falar ao seu coração. Que Deus abençoe a sua vida ainda no restante desta semana.
Obrigado, pastor Richard, pela palavra de Deus ao nosso coração. Que Deus continue te abençoando nos próximos estudos também. Estamos chegando ao fim desse culto. Antes de cantarmos a última música, quero dar alguns recadinhos finais. Lembrar que domingo que vem nós temos culto às 9 horas da manhã, porém no mês de junho o culto da manhã será somente online. Você pode acessar ali o nosso canal no YouTube e participar do nosso culto online às 9 horas da manhã. Logo depois, às 10h30, temos também a Escola Bíblica Dominical na plataforma Google Meet, que a maioria usa, ou plataforma Zoom, um outro grupo que usa também. E lembrar você que domingo que vem, o nosso culto presencial é às 18 horas. Durante todo o mês de junho, o nosso culto presencial dominical será às 18 horas. 18 horas, 1 hora antes do que estamos acostumados, anote aí, porque nós temos restrições de mobilidade depois das 21 horas, por causa do toque de recolher. 21 horas, nós não podemos aí estar na rua, então isso facilita o seu retorno para casa. 18 horas, inscrição necessária no nosso canal. Será um prazer recebê-lo presencialmente aqui domingo à noite, e também será um prazer aqueles que não podem participarem conosco em nosso canal no YouTube. Logo após o culto, eu já entro ali na sala de bate-papo e oração no Zoom. Vai aparecer na sua tela o código para você acessar, o QR Code. Também é aquele link que ele é o mesmo toda semana. Você pode entrar e participar um tempo de 1 hora, mais ou menos, não mais do que isso, de compartilhar e de oração. Vale a pena, você pode acessar agora, nesse código que aparece, código que aparece na sua tela, ou lá nos grupos de comunicação. Eu já estou disponibilizando também o link para você participar conosco. Que Deus lhe abençoe, excelente noite, e domingo de manhã às 9 e domingo às 18, estamos de volta para adorar ao Senhor. Boa noite, excelente sexta-feira e sábado para vocês, e até domingo, se Deus quiser. Se eu erguer minhas mãos sem meu coração, se eu cantar sem viver, sem valor será tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja para adorar, te fazer sorrir. Que minha vida cante a ti, que minha vida cante a ti. Eu quero demonstrar tua vida em mim e te fazer sorrir. Que minha vida cante a ti. Minha vida te dou, sacrifício sou. Quero anunciar o teu grande amor. Tudo que eu fizer